Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre concordância verbal. Acompanhe aqui. Bom, vamos pensar inicialmente aqui, né? No título do caso, aquele animal estranho, nós temos o quê? Uma frase verbal, uma frase nominal ou ainda uma oração sem sujeito. Vamos pensar nas três palavrinhas. Aquele animal estranho. Nessas três palavrinhas, nós temos aí entre elas a presença de um verbo? Sim ou não? Professor, deixa eu ver, aquele animal estranho. Eu acho que nenhuma dessas palavras é verbo. Quem pensou isso acertou. Não temos aqui a presença de um verbo. Logo, nós não podemos ter então uma frase verbal. Se não tem presença de verbo, então eu já excluo a presença aqui, né, da frase verbal, que nós também podemos chamar de oração, tá? Então, será que é uma frase nominal ou é uma oração sem sujeito? Também não é oração, porque a oração nada mais é do que uma frase verbal, certo? Então, precisa ter verbo para ser chamada de oração. Então, nós só podemos ter aqui o que, professor? Uma frase nominal. Frase nominal, então, é uma frase que não possui nenhum verbo entre as palavras ali que compõem, tá bom? Muito bem, interessante. Vamos relembrar aqui um pouquinho, né? Então, nós damos o nome de frases àqueles enunciados que, em uma situação comunicativa, apresentam sentido completo. Por exemplo, as palavrinhas socorro e silêncio, né? Então, quando alguém grita por socorro, eu não preciso que ela diga eu preciso de socorro, mas eu entendo isso. Então, quando ela diz socorro, o sentido está completo. E quando alguém me pede silêncio, eu entendo que eu preciso fazer silêncio naquele ambiente. Então, somente aquela palavrinha já tem sentido completo, por isso é chamado de frase, tá bom? Então, frase nominal. Os exemplos acima, então, são frases nominais, pois têm sentido completo e não se organizam, então, em torno de um verbo. E quando o enunciado está organizado em torno de um verbo, como que nós chamamos? Então, nós vamos chamá-la de frase verbal ou ainda de oração. Olha o exemplo. E eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão. Apontou é um verbo, certo? Se eu tenho o verbo, eu chamo então aquela frase de oração. Então, a frase verbal ou oração, né, tem sentido completo, pois é organizada em torno do verbo apontou. Agora falando sobre a concordância verbal, né? Concordância verbal envolve o quê? Verbo, certo? Então, o verbo precisa concordar com o quê? Observe lá, ele precisa concordar em número, que é singular quando tem um elemento, ou plural quando eu tenho mais de um elemento, certo? E em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Ele vai concordar, então, em número e pessoa com o sujeito, tá? Sujeito, então, é sobre aquele que se faz uma declaração, ou, em outras palavras, aquele que pratica uma determinada ação, tá? Então, essa relação que se estabelece entre sujeito e verbo é aquela que nós vamos dar o nome, então, de concordância verbal. Não esqueça disso. E o sujeito, então, quem é, professor? Então, lembrem lá que o sujeito é aquele ser sobre o qual se faz uma declaração. Observe aqui o exemplo. Ia um piazinho estrada fora no seu petiço. Trope, trope, trope. Então, quem ia estrada fora no seu petiço? Justamente o piazinho. Portanto, o piazinho é chamado aqui de sujeito, então, desta oração. Não esqueça, então, que o sujeito, eu posso fazer aquela perguntinha para o verbo. Quem ia estrada fora? Quem praticou aquela ação? E aí eu tenho a resposta de quem pode ser o meu sujeito. Beleza? Muito bem. Então, neste vídeo falamos sobre concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado e até breve.